Bom, a propaganda tem que ser verdadeira no fundo e na forma. E ela é um legítimo instrumento da promoção comercial de produtos, serviços, um instrumento de engajamento do cidadão nos processos políticos. E ela não só hoje, como sempre, tem sido exercida pela maioria dos profissionais com bastante responsabilidade. Não é de hoje a ideia de que a propaganda tem que ser não só verdadeira, mas ter forte compromisso com a promoção do bem-estar e da cidadania. Às vezes nós nos equivocamos julgando um setor pelas exceções e não pela regra, mas muitos dos nossos pioneiros, como Rodolfo Martensen, que é inclusive o fundador da ESPM, Renato Castelo Branco, Caio Domingues e tantos outros, tiveram sempre esta preocupação. Naturalmente, esses conceitos foram se ampliando. Nós chegamos, depois do Congresso de 78, à criação do CONAR e a implementação de um código de autorregulamentação, e temos sempre procurado evoluir, não é? Hoje, inclusive, depois do 4º Congresso, estamos trabalhando junto com a Associação das Agências de Propaganda, o Conselho Nacional de Propaganda e todas as demais entidades do setor na criação de indicadores que permitam a autoavaliação de todos os players desse mercado. Naturalmente, é sempre um processo evolutivo, mas a ideia da responsabilidade social, hoje ampliada para o conceito de responsabilidade socioambiental, ela, desde os primórdios da propaganda, tem permeado a atitude daqueles que procuraram fazê-la bem. As agências de propaganda foram as introdutoras das modernas técnicas de marketing no Brasil. Elas foram fundadas, vamos dizer, elas vieram para o Brasil, digamos assim, no rastro daquelas multinacionais, sobretudo a Standard Oil, que é a Esso, né? E empresas norte-americanas que se instalaram no Brasil, que já dominavam estas técnicas. Agências eram, vamos dizer, as luzes de mercado para os seus clientes. Para preservar essa liderança intelectual no processo, as agências hoje têm que funcionar como um farol, orientando os seus clientes para a importância não só da promoção do consumo consciente, mas da importância de permearem todo o processo do seu trabalho e o desenvolvimento das suas estratégias, aliando o interesse delas, empresas, aos interesses da cidadania, aos interesses da sociedade. Se as agências conseguirem funcionar como um farol nesta direção, estarão cumprindo muito bem o seu papel de ajudar os clientes a cada vez mais a incorporarem a sustentabilidade na gestão dos seus negócios. Olha, é preciso que a gente compreenda que esse é um processo que a sociedade como um todo tem que abraçar. Naturalmente, depois da guerra, o mais importante era se produzir mais, consumir mais e, através disso, se gerar emprego e renda. Um dos presidentes norte-americanos chegou a dizer que a melhor fórmula que ele via para o desenvolvimento era distribuir a todos os catálogos da Sears, porque isso levaria as pessoas a desejarem a compra daqueles bens e isso iria motivá-las a trabalhar mais para tê-los, não é? Então fica evidente que a preocupação da humanidade era gerar
mais bens e mais consumo e, através disso, se desenvolver. Nós atingimos um patamar onde sabemos que aqueles que consomem no mundo consomem 4 vezes mais do que precisam e, de outro lado, nós temos uma grande parcela da população mundial excluída das possibilidades de conforto que os bens materiais podem trazer. Então fica evidente que é necessário uma mudança de equilíbrio nesse processo. E como nós dizíamos há pouco, esse é um processo evolutivo, é uma transição. Nesse cenário, é evidente que nós não poderíamos esperar que a maioria das campanhas enfocassem essa questão do consumo consciente. Isso é algo que se inicia, que nós vemos no trabalho de alguns bancos procurando orientar o consumidor para o uso do crédito com parcimônia. Nós vemos até na indústria automobilística sugerindo que um automóvel não deve ser usado desnecessariamente, que há situações onde é melhor você realmente ir a pé e desfrutar de uma caminhada. Nós vemos essa preocupação em parte da indústria alimentícia, procurando orientar o consumidor sobre formas de se alimentar de maneira mais saudável, não é? Agora, evidentemente, isto é um processo, e um processo que vai se acelerar com toda certeza, e aquelas empresas que não aderirem a ele, ao longo do tempo, irão perdendo posições no mercado. De certa forma, essa questão, eu creio que ela está em parte respondida pelo que nós falávamos há pouco, não é? É claro que há muito por se fazer, e um evento como o No Marketing simboliza esse anseio de todo um setor produtivo de caminhar evolutivamente em uma direção, não é? Bom, eu estive durante 25 anos como um conselheiro da SPM, fazendo um trabalho voluntário e me dedicando às empresas das quais fui sócio. E estou, desde o início desse ano, como vice-presidente executivo dessa instituição. Eu posso dizer a vocês, como conselheiro que fui e hoje como executivo que sou nessa escola, que aqui a sustentabilidade é um tema transversal, algo que permeia todas as matérias. A escola, já de longa data, tem um projeto que se chama SPM Social, um projeto concebido pelos professores Frederico Lúcio e Ismael Rocha, que permite experimentação de cidadania aos alunos, um projeto em que os alunos vão a diversas comunidades, levantam as necessidades dessas comunidades, formulam estratégias para que elas possam gerar mais renda e gerar emprego, utilizando evidentemente aquilo que estão aprendendo, e eles, alunos, tomam uma aula de Brasil. Esse processo é sempre tratado sobre o prisma do triple bottom line, da necessidade da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Esse é um trabalho que permeia também para a sala de aula e contamina a comunidade ESPM, e nós temos certeza que os conceitos que esses alunos apreendem são os que eles levarão para as empresas amanhã. E mesmo hoje, podem colaborar influenciando os mais velhos dentro das suas próprias casas, não é? Esse é um trabalho que é feito aqui já há muitos anos e que cresce a cada dia.